habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido, pelo que também de esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Amém? A gente já entrou aí no texto que também fala da própria Sara, que são histórias entrelaçadas, né? Abraão e Sara. Queridos, como eu tenho dito, falar da fé é algo maravilhoso, estimulante, nos torna, o objetivo é realmente fortalecer a nossa caminhada cristã. Porém, o que a gente precisa atentar é que quando olhamos para os exemplos e o que a própria Bíblia nos ensina sobre a fé, a gente olha para o nosso mundo ao redor e o que nos ensinam e muitas vezes o que nós praticamos foge do contexto do que a Bíblia realmente quer que vivamos com fé. Porque muitas vezes nós confundimos a fé apenas em obter as coisas de Deus, em ter as coisas de Deus. Eu quero, seja material, saúde, emocional, relacionamentos, a gente vive e aí nós muitas vezes nos achamos e olhamos para algumas pessoas e admiramos pelo fato dessa pessoa ser para nós um herói da fé, porque são pessoas que conquistam, vencem e vão e ninguém segura fulano de tal, Beltrano, não. Mas, queridos, a fé, ela é algo muito mais profundo que isso. Ainda que por meio da fé tais coisas possam acontecer, e muitas vezes nós confundimos fé até mesmo com determinação. Por exemplo, alguém determina estudar, trabalhar, conquistar suas coisas, crescer financeiramente, crescer profissionalmente, e naquele objetivo que essa pessoa traçou, ela se esforça. Isso é um esforço que é possível a todos os homens, de forma natural. Isso não é sobrenatural. Isso é algo que está aí posto a todos, sejam eles de fé ou não. Porque se não fosse assim, o ateu não teria conquista. Alguém que não possui religião, ou que não está entrelaçado nessa ideia que nós temos de percepção de fé, também não teria suas conquistas. Então, a fé é algo muito mais profundo. E aí, queridos, olha, o verso 1 que nós lemos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aí a pergunta que eu faço para nós é: o que a minha fé espera? Falamos de promessas, mas de fato nós sabemos quais são as promessas de Deus para nós? Ou somos nós que lançamos as promessas como se elas fossem de Deus? Não é meio complicado a gente começar a entender isso? Porque o autor está dizendo: a fé é o fundamento das coisas que se esperam. Mas o que eu espero com a minha fé? Essa minha fé realmente ela é baseada numa promessa que de fato Deus tem para a minha vida? Ou é um projeto de determinação, como eu falei aqui?
né? Não tem nada errado você ter seu projeto pessoal de conquista, de crescimento. Mas muitas vezes nós não podemos confundir isso como a fé que espera a promessa que vem de Deus. Estão entendendo? E aí, queridos, a fé bíblica nos ensina que seu maior alvo é aproximar o homem de Deus. Nós vamos ver nesse texto, que nós vamos agora para Gênesis capítulo 12, você pode ir abrindo enquanto... Nós vamos ver a história do patriarca Abraão, e ele vai nos mostrar isso, o texto vai nos mostrar isso, que a fé bíblica tem como seu maior alvo nos aproximar de Deus, e que, deixe você abrir que eu quero que você olhe para mim, para eu completar essa frase, enquanto eu bebo um golinho de água. Abriu? Preste atenção nessa frase, ó. A fé bíblica nos ensina que o seu maior alvo é aproximar o homem de Deus. E que as promessas que o crente recebe da parte de Deus são feitas com esse fim exclusivo. Entenderam? A fé bíblica nos ensina que o maior alvo é aproximar o homem de Deus. E que as promessas que o crente recebe da parte de Deus têm como fim alcançar esse objetivo exclusivo, que é o homem se aproximar de Deus. Então, muitas vezes a gente tem que entender que certas conquistas podem nos trazer benefícios pessoais, familiares, comunitários, porém, esses benefícios, muitas vezes, e na maioria das vezes, eles não têm como fim nos aproximar de Deus, porque se eles acontecerem ou deixarem de acontecer, não vai interferir nesse objetivo. Por exemplo, você conquistar uma casa nova, isso vai te aproximar mais de Deus? Ou vai te afastar mais de Deus? Sim ou não? Você conseguir um emprego novo, isso significa que isso vai te aproximar mais de Deus? Você conseguir um carro novo, vai te aproximar mais de Deus? Vamos mais além, como algumas pessoas conseguir uma mansão, conseguir um iate, um jatinho, vai te aproximar mais de Deus? Fazer sucesso, ter fama, ter muitos seguidores na rede social, vai te aproximar de Deus? Pode tudo isso ser objetivos pessoais, de conquista, porém não pode ser confundido com fé. Fé bíblica tem como alvo aproximar o homem de Deus. E aí, nós vamos ver um texto aqui. E é importante saber quem escreveu o texto, para quem estava escrevendo esse texto. Gênesis foi escrito por quem? Por quem? Fala aí. Moisés. Quando Moisés escreveu, entregou esse texto aos judeus, aos hebreus, no deserto. Então, qual era o objetivo de Moisés? Contar a história da criação, contar a história dos patriarcas. Quem eram os ouvintes de Moisés? Era um povo recém-libertos, carregados de uma cultura idólatra. Observe, eles estavam quantos anos escravos no Egito? 400 anos. Significa que a geração que aprendeu com
José, a geração que aprendeu com os 12, já muito já vinha esquecendo de Deus. Já estavam envolvidos com toda a cultura egípcia, com a idolatria, em uma cultura em que muitos deuses existiam, tanto que nós sabemos que as 10 pragas combatem esses deuses egípcios, mostrando que Deus é maior do que os deuses egípcios. Então o povo estava ainda no processo de libertação. Eles tinham sido libertos de uma terra, porém a sua natureza, isso fica comprovado quando a gente vai ver a história do Êxodo, que o quão difícil era libertar a mente e o coração do povo. É fácil, foi até fácil com relação à história de libertação, a saída do Egito. Foi para Deus derrotar Faraó, foi tranquilo, podemos dizer assim. Mas o processo de transformação cultural, e eu já ensinei os irmãos a raiz da palavra cultura, onde nós aprendemos que cultura é tudo aquilo que nós vivenciamos, entendemos como mundo. E aí, tanto é que parte da palavra culto, cultura. Então, está dentro da mente do ser, o que ele entende de mundo. Então, os egípcios, os israelitas, neste momento, entendiam ainda os seus aprendizados regressos do Egito. Então, Moisés agora começa a contar a história da criação, de que aquilo que eles aprenderam com os outros deuses, ou no Egito, são falácias, mentiras, engano, de que de fato só existe um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, que é o Deus que escolheu eles. Então ele está contando, ele está narrando a história da criação e começa a narrar a história dos patriarcas. Nós já vimos a história de Abel, já vimos a de Enoque, já vimos a de Noé. E hoje nós veremos a história de Abraão. Uma parte que Abraão vai ser mais esticado, a gente vai ter que falar. Hoje nós iremos falar do chamado de Abraão. Então, queridos, Moisés quer mostrar para o povo que Deus é a própria promessa e que as conquistas oriundas da promessa são prêmios para o crente. O que a minha fé precisa ter como grande conquista, e essa é a diferença desses homens citados aqui, que eles são citados como heróis da fé, e se a gente também for ver os heróis da fé da história da igreja, você pode ler o livro de Orlando Boyer, e que ele tem como título Os Heróis da Fé. E a gente vai ver que aqueles heróis da fé simplesmente foram heróis porque eles eram homens e mulheres entrelaçados, intimamente ligados a Deus. O foco deles se tornarem heróis não é o que eles fizeram ou deixaram de fazer, mas é o fato de serem homens e mulheres totalmente apegados e íntimos a Deus. Então, queridos, se você quer ser um herói da fé, eu quero lhe dar uma má notícia. Não é dessa forma que se pensa, de que você vai ficar rico, você vai casar com o melhor homem ou mulher do mundo, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, que você vai fazer paralítico andar, que você vai fazer nada disso. Nada disso. Simplesmente, você quer ser o herói da fé? Você tem que aprender a querer estar perto de Deus. Por quê? O salmista vai dizer: Deus é o meu escudo e fortaleza.
O salmista Davi entendeu muito isso. A gente vai falar mais para frente de Davi. A gente vai falar agora de Abraão nesse texto, dos versos 1 a 9. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. O chamado de Abraão. Verso 1. Ora, está com a Bíblia aberta? Ora, o Senhor disse a Abraão. Disse o quê? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostro. Eis que farei, vou ler, depois a gente volta refletindo. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu da terra de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amelhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde Abraão partiu dali e seguiu em direção a Neguebe, região sul das terras de Canaã. Se você observar, a história de Abraão começa a partir do verso 10 do capítulo 11, onde se fala sobre a descendência de Abraão. Depois da Torre de Babel, lembra da história da Torre de Babel? Em que Deus separa aquele povo que estava obstinado em afrontá-lo, separa aquele povo por meio da confusão das línguas, e esse povo se separa, e Moisés conta a descendência. São várias as descendências que ele apresenta no texto de Gênesis, e ele conta a descendência de Sem, de quem Abraão descende. Mostra que a família de Abraão, ela está indo em direção a Canaã. Sai o pai de Abraão com sua família, são 3 filhos, e um dos filhos do pai de Abraão, que é Tera, um dos filhos, Arã, morre, que é o pai de Ló, e eles resolvem parar. Estavam indo para Canaã, mas param, e passam a viver na cidade de Harã. E o que acontece? Lá eles esquecem o caminho de Canaã e vivem, e diz que a história que o pai de Abraão morre. O pai de Ló também já tinha morrido antes, e o pai de Abraão morre. E é nesse tempo, verso 12:1, que veio Deus e falou com Abraão. Queridos, nós precisamos entender que toda obra do chamado na vida de Abraão parte de Deus. Abraão está assentado, diz que Abraão, tanto é que no verso 5 mostra que Abraão saiu com muitos bens,
escravos, muitas conquistas. Então Abraão estava bem. Abraão estava bem assentado naquela cidade que eles fundaram junto com a sua família, e ele estava rico, bem. Mas uma coisa que não existia era que ele não tinha a presença de Deus. Ele tinha tudo, mas ele não tinha Deus. E ele é chamado do meio da idolatria, do meio de uma terra pagã, no meio de um povo pagão, distante de Deus, e Deus chama ele. Então nós precisamos aprender, já com esse primeiro verso, que o chamado de Deus na vida de Abraão é um chamado pessoal, exclusivo de Deus, não parte de Abraão. O texto é bem claro, o verso 1 que nós lemos: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou. Olhe Deus agindo. E aí que nós aprendemos com a nossa própria vida que no passado assim foi comigo, com você. Nós vivíamos distantes de Deus, nós vivíamos no meio de um povo pagão, no meio de um povo idólatra, nós vivemos numa terra que não adora Deus, com um povo, uma família que não desejava Deus, mas um dia Deus nos chamou. Deus nos chamou. E o texto aqui, é claro, diz que Deus veio a Abraão, não foi Abraão que procurou. E aí, irmãos, aqui eu abro um parêntese de aplicação para nossas vidas. Você que está orando por alguém, por o seu esposo, por o seu filho, por um amigo, que você quer que ele seja alcançado. E muitas vezes a gente quer fazer muitas coisas para que a pessoa se achegue a Deus. Vale a pena, a gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar, a gente tem que evangelizar, a gente tem que tentar, certo? Tente, mas aprenda uma coisa. Ore dessa forma, peça: Deus, encontre, Deus chame fulano, Deus vá ao encontro de fulano, assim como o Senhor chamou Abraão, assim como um dia o Senhor me chamou, chame fulano. Porque, irmãos, essa é a melhor oração evangelística que nós podemos fazer. Essa é a melhor ação que nós podemos fazer, porque nós como igreja temos atividades, temos eventos, fazemos. Claro, temos que continuar fazendo essas coisas para poder alcançar o pecador, mas a maior ação da igreja, a maior ação do crente no projeto evangelístico é dobrar os seus joelhos, curvar a sua fronte, inclinar o seu coração e dizer: Senhor, vá ao encontro do pecador e transforme ele. Essa é a ação, essa é a maior função nossa aqui na terra. Irmãos, isso é poderoso, isso é transformador, isso é um ato de um herói da fé, isso vai além de muitas ações. Muitas vezes a gente quer fazer, a gente quer agir, mas simplesmente dobrar os joelhos. Se não puder, há alguns de nós que não podemos dobrar o joelho, mas inclinar o coração diante de Deus e dizer: Senhor, alcança meu esposo, chama ele, fala com ele. Olha o que o texto diz: então o Senhor veio, Senhor, vá ao encontro de fulano. Olha que coisa maravilhosa. E diz o texto que ordenou o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-se à terra que indicarei. Sai. Quando Deus encontra Abraão, a primeira ordem, e é ordem, não é pedido, porque quando Deus chama um homem, nenhum homem resiste à chamada de Deus. E aí, irmãos, a graça de Deus, e é por isso que eu digo, aqui a Bíblia é graça do tempo, não existe. Eu consigo, claro que existe teologicamente, a gente difere tempo da lei, tempo da graça, mas a gente consegue perceber que não há em Deus tempo diferente.
Deus é o Deus de graça eterna. Observe, é Ele que vai ao encontro de um pecador, de um idólatra, de alguém que está perdido. Abraão está perdido e Deus vai ao encontro dele e tira ele com as suas garras poderosas de amor e de graça. Diz: Abraão, saia, porque eu te escolhi, eu te ordeno, saia. E ele faz assim com as nossas vidas também. Sai da tua terra. Olha, Abraão tinha terra. Sai da tua parentela. Ele tinha muitos parentes. Sai da casa de teu pai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então, queridos, o chamado de Deus, ele é pessoal, direto, e exige uma renúncia da parte de Abraão. É um pré-requisito para Abraão ele renunciar, ele abandonar. Por isso que Jesus, ele ao chamar os seus discípulos, ele diz o quê? Aquele que quiser vir após mim, segue-me. Deixe tudo, segue. A gente vai ver porque Cristo é o próprio Deus, é a voz de Deus falando. E quando nós vamos ler os evangelhos, quando Jesus chama alguém, ele diz o quê? Segue-me. E a pessoa, diz o texto dos evangelhos, e eu amo essa palavra nos evangelhos, imediatamente o seguiu. Porque quando Deus fala, o homem não resiste, não fica, santificação, transformação, pode ser até um processo na vida do homem, da mulher, que se achega a Deus, na vida do pecador. Mas chamada, conversão é algo inato, é algo real e imediato, como diz os evangelhos. E ao ouvir chamar Jesus, chamar, segue-me, Mateus, segue-me. Mateus largou a sua mesa de cobrador de impostos e fez o quê? Seguiu Jesus. Ele nem organizou, ele largou lá os papéis, largou o dinheiro. Diz o texto que ele largou e seguiu. Há outro que disse: eu preciso enterrar meu pai, eu preciso fazer isso. Jesus disse: não está pronto. Porque o chamado e a chamada de Deus, como foi na vida de Abraão, exige a renúncia. Para a terra que eu te mostrarei. O destino de Abraão seria revelado ao passo que ele começasse a sua jornada de fé. Olha que coisa interessante, irmãos. Primeiro a gente vê que quando Deus chama o homem para experimentar a fé, observe que Abraão não conhecia Deus. Mas uma coisa eu entendo que ele entendeu. Esse Deus que se revelou a ele era totalmente diferente dos deuses que ele adorava. Porque os deuses que ele adorava eram feitos pela mão dele. Tinha uma imagem que o homem criava. E esse Deus que se apresenta a ele é invisível, mas é uma voz que fala dentro dele e que transforma ele. E aí, queridos, o chamado exige renúncia. E aí é necessário, irmãos, a gente aprender na jornada da fé que o primeiro passo é perder. Saia, perca a sua terra, perca a sua parentela, perca a casa de papai. Então quem quer seguir a vida da fé vai ter que aprender primeiro a perder para depois começar a ganhar. Para a terra que eu te mostrarei. Olha que coisa maravilhosa. Eu farei de ti. Olhe mais uma vez, Deus sendo o objeto de transformação. Olhe Deus sendo o agente transformador na vida do homem. Então viver pela fé mostra para a gente que é você se entregar totalmente ao fazer de Deus, à vontade de Deus.
O que confunde a gente é que o povo ensina a gente fazer isso, fazer aquilo. Dê isso que você mostra que você tem fé. Entregue isso que você mostra que você tem fé. Ande não sei quantas milhas que você está mostrando que você tem fé. Vá, pule de 10 pezinhos, faça isso, faça aquilo, compre 1 quilo de sal, beba 10 litros de água. E é tanta coisa que vai te ensinar que você vê que não tem nada a ver. Deus está mostrando agora na origem do aprendizado da fé, porque Abraão é chamado pai da fé. E no único momento que Abraão quis ajudar Deus, a promessa foi retardada anos na vida dele. Mostrando que Deus, quando chama a gente para viver pela fé, Ele está dizendo, eu farei. Eu farei. Abraão, sou eu que vou fazer, não é você, sossegue, sou eu farei. Abraão, saia. Abraão, eu farei. Olha que coisa interessante. Aí, irmãos, eu digo a você, descanse. Se Deus, e eu digo melhor, se não, Deus te chamou, por isso você está aqui. Amém? Deus te chamou. Ele está dizendo, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Descanse. Eu tinha um colega no trabalho, um gerente, que ele era muito engraçado. Aí ele dizia assim para a gente, ele ensinando a gente. Aí muitas vezes a gente queria mudar aquilo que foi ensinado, né? Fazer do nosso jeito. Aí ele chamava, olha. Aí ele desenhava uma roda, né? Uma bola. Aí o que é isso aqui? Um zero. Aí ele, um zero, não, isso aqui é uma roda. Aí, para que serve a roda? A gente carregar as coisas, para mover as coisas do lugar. Ele disse, não, olha, a roda já foi inventada há muito tempo atrás. O que a gente está te ensinando aqui é porque já foi inventado e já comprovou que é eficiente igual a roda. Então, não invente não. Faça o que a gente está te ensinando, simplesmente não invente, não mude nada não. Aí ele dizia, lembre sempre da roda quando você pensar em mudar alguma coisa. Eu lembrei disso agora. Deus, irmão, já fez tudo por nós. Deus já fez tudo pela sua igreja. Deus já entregou a vitória à sua igreja. Então não precisa você ficar muitas vezes ouvindo, eu vou vencer. Você já é vencedor. Você já é a igreja de Cristo. Não precisa ficar inventando muitas coisas para a sua vida, para te fazer bem, não. Você já está bem porque Deus disse que fará. Eu farei, ele disse a Abraão, eu farei de ti, essa é a promessa, uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. A promessa estabelece um limite imensurável na vida de Abraão. A promessa, eu te farei uma grande nação. Eu te abençoarei, eu engrandecerei, você será famoso, você é um homem. Olha aí a promessa feita ao patriarca, ó, quantos milhares de anos atrás, e hoje Abraão é famoso por ser o pai da fé. Hoje em todo lugar do mundo se prega e se fala de Abraão. Hoje eu e você, diz as Escrituras, o apóstolo Paulo nos ensina que nós somos o quê? Filhos de Abraão. Olha aí, a promessa se cumpriu, porque Deus disse que ele faria. Farei de ti uma grande nação. Olha, nós somos da nação de Abraão. Somos filhos de Abraão. Engrandecerei. A promessa, irmãos, de Deus vem ao homem, porque com o propósito que foi que a gente falou inicial, de aproximar o homem de
Deus. E observe que até então, agora Abraão não sabe nem o que é fé. Abraão está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo a ordem de Deus, está ouvindo uma promessa de Deus, mas Deus já falou para ele para ser diferente de onde ele está saindo, quando Deus diz: ser tu uma bênção. A promessa de Deus é aproximar o homem dele. A fé tem como objetivo isso, aproximar o homem de Deus. E o homem que está perto de Deus, o homem que vive pela fé, o homem que tem promessa de Deus, ele é uma bênção. Se ele não for uma bênção, se ele não está abençoando as pessoas, se ele não está trazendo vida por onde ele passa, essa promessa não veio de Deus, essa promessa foi determinação dele. Lembra do que eu falei? É algo do coração do homem. É outra voz que ele ouviu de algum Deus estranho, mas não foi de Deus. Porque quando Deus chama o homem, ele tem um propósito de transformar o caráter do homem. Porque Deus está dizendo isso a Abraão: você vai ser uma bênção, eu te abençoarei, eu te multiplicarei, eu te engrandecerei, farei de ti uma nação, ser tu uma bênção. Olha, Abraão, você vai receber tudo isso, mas não deixe a vaidade entrar no seu coração. A gente vê, irmãos, homens e mulheres que nós muitas vezes admiramos e dizemos que são heróis da fé, que são um nojo de pessoa. Arrogantes, pessoas desprovidas do caráter de Cristo, que é a humildade. E como é que nós vamos dizer que tais pessoas têm promessa de Deus, são heróis da fé? Pessoas que se pudessem nem pisavam no chão. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. E aí, queridos, a gente tem que olhar para o que Deus está prometendo a Abraão: ser tu uma bênção. Deus está dizendo: seu caráter vai ser transformado, Abraão. Sua alma será generosa. Seu espírito será quebrantado. Você será uma dádiva para as outras pessoas. As pessoas vão querer estar perto de você. Você será bálsamo para os outros. Então, queridos, vamos ficar por aqui, que o tempo nos encerra. E aí, o que é que eu quero fechar com os irmãos aqui? Pensem nisso. Deus nos chamou para nos tirar do meio da idolatria. Deus nos tirou para nos tirar do meio da nossa terra, da nossa parentela. Então ele mostra assim: olha, a cultura que está ao seu redor. Aí ele mostra o que você aprendeu com a sua família, parentela, a casa do pai, aquilo que papai... Porque lembra que quando a gente vai evangelizar, algumas pessoas dizem: não, papai me ensinou, mamãe me ensinou, eu morro com o que papai e mamãe me ensinou. Muitas vezes a gente carrega as características do nosso pai, da nossa mãe. Mas Deus não quer isso. Deus quer transformar o nosso caráter. Deus quer mudar a nossa vida. E muitas vezes nós fazemos coisas erradas e dizemos, muitas vezes, e aí depois lembramos que papai e mamãe faziam, a gente disse: o problema era esse, a gente aprendeu. A gente está até comentando isso hoje, falando. O nosso caráter carnal. Não.
Deus está chamando Abraão para lhe dar um novo caráter, um caráter espiritual. A vida de Abraão vai estar próxima de Deus. Esse é o alvo. Tirar da idolatria. Tirar de um mundo que não quer Deus. Deus te tirou. Deus tirou a sua vida. Tirou você da idolatria. Tirou você do mundo para que você se aproxime dele. Você quer ser um herói da fé? Peça isso. Deus, me leve para mais perto de ti. Vamos ficar de pé? Eu vou começar a cantar, não sei a letra toda, e os irmãos devem conhecer, cante o que me ajude no que souberem. Hein? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus, eu quero voltar, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Esse é o alvo da fé. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Senhor, nós te louvamos, porque um dia, assim como o Senhor chamou a Abraão, ordenando-lhe que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, que fosse em direção à terra que o Senhor mostrasse. Assim também um dia o Senhor nos chamou, nos tirou do meio dos nossos, nos tirou dos nossos conceitos, dos nossos valores, e o Senhor nos entregou uma nova vida em Cristo Jesus, nos transformando e nos guiando, ó Deus, para um novo lar, uma nova terra que se chama céu, que se chama Canaã celestial. Ah, Senhor, obrigado, ó Deus. Mas nós queremos nessa noite, ó Deus, pedir perdão, porque muitas vezes na nossa caminhada nos desviamos e nos perdemos com esse conceito de fé, que muitas vezes deturpam, ó Deus, a realidade da Tua palavra, que fé é aproximar o homem de Deus. O objetivo da fé é levar o homem a viver uma intimidade com Deus. E muitas vezes achamos que são as conquistas melhor do que um relacionamento contigo. Nós pensamos que o nosso saber, as nossas vivências, nossas experiências são melhor do que estar perto de Deus, e nos perdemos, e nos perdemos, e nos perdemos. Senhor, nos perdoa nesta noite, é o que nós pedimos, Senhor, e nos leva ao primeiro amor, ao amor brotado de uma fé sincera, que somente deseja estar na Tua presença. Como disse o salmista, uma coisa peço ao Senhor,
Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a tua beleza. Senhor, que esse seja o nosso desejo, de contemplar o Senhor na tua palavra, na nossa casa, no nosso viver, nas nossas atividades. Deus, que a nossa fé nos leve para perto de ti. Nós te louvamos, Senhor. Nós queremos te louvar pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Te louvar pela vida dos irmãos que estão em casa participando conosco. Derrama sobre cada um de nós a tua bênção, a tua graça, Senhor. Nos dá uma noite de descanso, nos dá um regresso para o nosso lar em paz. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um beijo no coração. Até amanhã, os jovens. Sábado, oração. E domingo, culto. Amém? Cheiro.